Olá, gente, né? Boa tarde, né? Sejam Boa bem-vindas. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje nós damos continuidade ao que a gente estava estudando na semana passada, né? Que é o capítulo 16, o 4 é a ilusão e a realidade do amor no parágrafo 1. Na minha edição é página 357 no livro. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela, né, do livro, para ficar melhor para a gente, né? Ó. Então, começa assim. Alguém quer ler ou quer que eu comece? Eu leio. Você lê? Por favor, então. A ilusão e a realidade do amor. Tá bom o som aí? Tá, eu não sei, meninas. Tá um pouquinho mais baixo, parece. Tá baixo? É. Peraí, deixa eu aumentar. Para mim tá bom. Então vamos lá. Ó. Não tenha medo de olhar para o relacionamento especial de ódio, pois a liberdade está em olhar para ele. Seria impossível não reconhecer o significado do amor, exceto por isso. Pois o relacionamento especial do amor, na qual está escondido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto, mas não para deixar que ele se vá. A tua salvação despontará com clareza diante dos teus olhos abertos à medida que olhares para isso. Não pode limitar o ódio. O relacionamento especial do amor não vai fazer com que ele não seja visível. Vai apenas empurrá-lo para o subsolo e escondê-lo de vista. É essencial trazê-lo para ser visto e não fazer nenhuma tentativa de escondê-lo. Pois é a tentativa do equilíbrio, o ódio com o amor, que faz com que o amor seja sem significado para ti. Não reconhece a extensão da ruptura que existe nisto. E até que eu faça, ela permanecerá sem reconhecimento e portanto, sem cura. Muito bom, né, esse aí. Até hoje ele nunca tinha dito assim, né? Olha isso, já falou até objetivo, né? Um aspecto nosso, né? Então, ó, não tenhas medo de olhar para o relacionamento especial de ódio, pois a liberdade está em olhar para ele. Seria impossível não conhecer o significado do amor, exceto por isso. Pois o relacionamento especial de amor, no qual está escondido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto, mas não para deixar que ele se vá. E aí, alguém quer fazer um comentário até esse pedacinho? Como é que vocês entendem, né? Uma pergunta. O que ele está querendo dizer com relacionamento especial de ódio? Porque lá na frente ele vai falar relacionamento especial de amor, né? Tá, então a ideia O que ele está aqui... querendo dizer com esse termo, relacionamento? Vê se eu tive um entendimento. Qual é o seu entendimento? É que assim, ele faz, né, uma ideia do seguinte, que o amor deve ser incondicional, né? E o nosso amor é especial. Então, ou seja, o nosso amor é condicional. O que é condicional? Vou te amar se você fizer tal coisa para mim. Vou deixar de te amar se você fizer também tal coisa para mim. Nossa relação de amor é essa. A gente gosta e não gosta de acordo com aquilo que nós queremos ou obtemos de alguém, ou damos para alguém. Ou seja, eu às vezes, normalmente, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, eu não gosto daquela pessoa, né? No sentido assim de que ela não gosto dela, eu acho ela isso, ou seja, nós colocamos condições para gostar de alguém. Não quer dizer que quando a gente encontra alguém,
a gente pode, às vezes, não ter uma grande afinidade com ela. Mas isso não significa dizer que a gente precisa dizer que eu não gosto dela. Porque a nossa ideia de amor, ela é sempre condicionada. Mamãe ama você se você fizer a lição de casa, não for birrento. Isso é de infância. Ninguém, eu acho, teve uma mãe que não disse alguma coisa desse tipo pra gente, né? Mamãe tá muito decepcionada com você. Desse jeito, mamãe não consegue te amar, né? Ainda tem umas mães que são mais ruins, assim, que elas são... né? Então é isso, gente. Esse é o amor que ele chama amor especial. Então, entendendo, ó, não tenhas medo de olhar para o relacionamento especial de ódio. Então, da mesma forma que a gente tem um relacionamento especial com amor, nós temos um relacionamento especial com ódio, entendeu? Isso aí é o ego, gente. É a ideia da separação. Aí ele fala assim, pois a liberdade está em olhar para ele. Aí fala assim, seria impossível não conhecer o significado do amor, exceto por isso? Né? Ele está querendo dizer assim, se a gente... seria impossível não conhecer, ou seja, se a gente não tiver esse relacionamento especial com o ódio, grande chance da gente conhecer o amor. Aí ele fala assim, pois o relacionamento especial de amor, no que está contido o sentido do amor, é empreendido somente para fazer com que o ódio não seja visto, mas não para deixar que ele se vá. Né? Nos relacionamentos, né, aquelas coisas assim, né? Vamos botar assim... namoradinhos, marido, mulher, relacionamento homem e mulher, né? Ou um casal. É. Aí é tudo flores, amor, passa um tempo, a gente começa a ficar com raiva, a gente começa a achar que a pessoa não é tão merecedora do nosso carinho, do nosso amor, ou seja, aquilo ali vai criando um ranço, que pode no final se tornar algo que nós conhecemos como ódio. Porque o nosso amor, ele é condicionado. Então, a gente só entende... Aí a gente não entende como a gente gostava tanto da pessoa e aquilo parece que sumiu. É porque a gente foi entrando nessa linha. A gente foi dando condições ao amor que a gente, vamos dizer assim, entre aspas, vamos dizer que a gente tinha um certo amor pela pessoa. Né? Que a gente sabe que um amor perfeito, ele é sem condições. Então, vamos dizer que parte do tempo em que nós estávamos com aquela pessoa, não havia muitas condições. Mas quando a gente casa, a gente sabe que a gente casa com 6, né? A gente casa com aquele que a gente, com aquele que a gente acha que vê, né? Que muitas vezes não é quem a gente vê. O outro também casa, né? Porque a gente normalmente não mostra a nossa pior versão no início do relacionamento, né? Ou seja, aí a gente vai aumentando o número de pessoas na nossa relação, né? Então vira um caos. Ou seja, nunca somos quem somos, porque fingimos que era uma pessoa ao casar, depois nos tornamos outra pessoa e nos tornamos uma terceira pessoa depois que nos casamos. Ou seja, é um relacionamento insano. Então, por isso que o ódio, normalmente, ele vai brotando das relações. Tem pessoas que odeiam por odiar. Odeio isso. Tem gente que usa essa palavra de forma natural e normal para ela. Odeio isso, né? Então, seria nessa ideia. Aí, se alguém quiser comentar, porque eu acho que eu já falei muito. Não, realmente eu fiquei pensando que era relacionamento a dois, relacionamento entre duas pessoas. A primeira vez que eu li, eu não entendi relacionamento especial de ódio, relacionamento... Aí depois que eu li mais uns 2, 3 parágrafos lá embaixo, que eu tive um entendimento do que ele estava falando, né? Mas é isso aí mesmo que eu entendi. No fundo foi isso aí. Depois que eu reli com essa visão de pessoas e também questão do amor incondicional, porque realmente é isso. Na verdade, como o nosso amor ainda não é perfeito, não é um amor incondicional, dá espaço ao ódio, né? Mas ele fala uma coisa legal que ele fala, que a gente tem que olhar para esse ódio, né? Você tem que observar, a questão do se observar. Olha, que sentimento é esse? Por que eu estou agindo assim, né? Então, esse sentimento, como você falou, se você não observar e for eliminando ele toma de conta, né? Ele vai sobrepor o amor, né? Legal, achei legal. Só para continuar o que você está falando assim, ó. A tua salvação despontará com clareza diante dos teus olhos abertos à medida que olhares para isso. Não é assim que a gente vai se dando conta? Porque a gente, assim, tem que lembrar que a gente não é, entre as, somos santos, mas não somos santos, né? Lembra aquela coisa, aquela brincadeira que a gente faz. Ou seja,
para se sentir essa ideia de ter mais essa presença da santidade dentro de nós temos que diminuir a quantidade de ódio que a gente sente. Então, aí a gente vai se dando conta que nós não somos tão lindos como muitas vezes imaginávamos. Porque a gente tem uma autoconsideração, né? A gente tem um certo orgulho, né? Embora muitos de nós possam se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente, né? Inflama, dá para dizer assim, né? E aí a gente se torna uma pessoa, às vezes, violenta e furiosa. Por favor, Fernanda. O fone. É assim, Sara. Vê se eu entendi. Eu achei ótimo tudo que vocês falaram para eu poder compreender. Mas antes eu tinha compreendido assim, se tem alguma coisa a ver como eu compreendi. Se nós não conhecermos o ódio, que é uma palavra, como você disse, que a gente não quer reconhecer esse ódio, porque a gente não está acostumado a falar odeio isso, odeio aquilo, né? Como tem pessoas que estão acostumadas, né? Então, se você não conhecer o ódio, você não vai conhecer o amor incondicional. Resumindo, é isso? Sim. Pode ser sim, né? Isso aí. Assim, é lógico que isso poderia abranger coisas maiores, mas é assim, nós temos todo esse sentimento de separação, ele inclui todas essas coisas, inclusive o ódio. Ou seja, quando a gente está sentindo ódio, né? Aí a gente pega o ódio, bota raiva, ressentimentos, mágoas, porque ela é algo que, né, ele chega a mudar a nossa condição física, a nossa respiração, né? Porque o ódio é aquela coisa, né? Ou seja, se a gente não olhar para isso, que daí a ideia, o que é olhar para isso? É a ideia de lembrar do perdão. Porque em cada pensamento odioso, a necessidade do perdão está presente, ou seja, é a hora do Espírito Santo fazer o seu trabalho. Senão, a gente não consegue se separar disso. E aí a gente não consegue ver o que está atrás do ódio, que é o amor. O amor real, né? O amor sem condições, né? Incondicional. Entendeu? Eu acho que você tinha entendido assim, mas é só dando uma outra forma de explicar, não é isso? É isso. Ó, ele fala assim, não podes eliminar o ódio. O relacionamento especial de amor não vai fazer com que ele seja visível, vai apenas empurrá-lo para o subsolo e escondê-lo de vista. Como é que é isso? Como é que a gente faz isso? A gente coloca na mente, por exemplo, a gente gosta muito de alguém, né? E vamos supor assim, um exemplinho. E ela começa a nos magoar, né? Ou começa a fazer coisas que a gente não concorda ou não gosta muito, né? Que não está sendo bom para nós. Aí a gente fala, mas tem que entender, né? Ela está muito nervosa. É aquele negócio, né? A pessoa no relacionamento, às vezes tem uns que são, né, um pouco mais para fora, aí grita com você, xinga você. Tem uns que são até mal educados, né? Tem umas pessoas que são grosseiras mesmo. E aí você começa a colocar panos quentes. Daí ele fala assim, o relacionamento especial de amor, porque a gente pensa que isso é amor. Não, não é amor. Tudo tem um limite. A gente pode até entender que num rompante alguém possa perder a cabeça, ou seja, se tornar insano. Mas se ela é insano o tempo inteiro, você tem que dar um jeito naquela insanidade, de alguma maneira. Consegue entender? Porque você está sendo permissivo. Né? Aí ele fala assim, porque senão, o relacionamento especial de amor, porque a gente pensa que isso é amor, é uma falsa compreensão, né? Vai fazer com que ele não seja visível. Aí ele fala assim, não lembra, porque o ódio, quando a gente está presenciando o ódio de alguém, ele está aqui também. É ida e vinda. Aquele ódio não está na nossa vista por nada. Aí fala assim, senão vai apenas empurrá-lo para o subsolo, escondê-lo de vista. Porque às vezes a gente acha mais fácil ser maltratado, ser xingado, do que a gente olhar para isso. Daí ele fala assim, é essencial trazê-lo para ser visto e não fazer nenhuma tentativa de escondê-lo. Porque realmente, às vezes, olhar para isso não é bom. Bom no sentido que quem não está achando bom é o ego. Porque depois que a gente vai aprendendo a trazer um pouco mais de sanidade, a gente vai entendendo que é muito bom. Aí ele fala assim, pois é a tentativa de equilibrar o ódio com o amor, que faz com que o amor seja sem significado para ti. Né? Consegue? Quando ele está falando dessa tentativa de colocar o ódio com o amor, é isso. Panos quentes.
não é? Ah, eu sou assim mesmo. Quando eu quero, eu grito, saio xingando. Problema é dos outros. Não é assim? Não tem umas pessoas que são assim? A gente já foi bastante assim. Hoje a gente acha que é menos. Né? A gente já entende que não resolve. Não, então é essa a ideia. Né? Aí ele fala assim, não reconheces a extensão da ruptura que existe nisso. E até que o faças, ela permanecerá sem reconhecimento e, portanto, sem cura. Não reconheces a extensão, ou seja, aí eu vou botar uma palavra minha, a maravilha, né? Ou seja, dessa ruptura que existe nisso, né? Quando a gente para de odiar tanto, para de se ressentir tanto, é uma ruptura, um ódio, né? Aí ele fala, até que o faças, ela permanecerá sem reconhecimento. Se a gente não abre essa ruptura, não faz com que ela aconteça, então a gente não se cura da nossa insanidade. Eu achei esse texto legal demais. É, muito bom. Muito interessante. Muito. Deu para entender? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu tô dentro daquilo que a gente está conversando, né? Se alguém quiser fazer mais uma colocação, senão a gente continua. Deu para entender. Deu? Deixa eu pegar aqui o resto do texto. O 2, ó. Pode falar. Cara, já vou fazer uma pergunta aí. O que ele está querendo dizer, os símbolos? Eu não entendi. Peraí que eu não li esse pedaço também. Eu vou ler agora com vocês, ó. Os símbolos do ódio contra os símbolos do amor encenam um conflito que não existe. Pois símbolos representam outra coisa, e o símbolo do amor não tem significado se o amor é tudo. Passarás por esse último desfazer, sem nenhum dano, e emergirás daí, finalmente como tu mesmo. Esse é o último passo para se estar pronto para Deus. Não desista da tua vontade agora. Estás perto demais e vais cruzar a ponte em perfeita segurança. Traduzido em quietude, da guerra para a paz. Pois a ilusão do amor nunca irá satisfazer-te, mas a sua realidade que te espera do outro lado te dará tudo. O símbolo do ódio contra os símbolos do amor encenam um conflito que não existe. Oi. Aí ele fala assim, ó, pois símbolos representam outra coisa. O símbolo do amor não tem significado se o amor é tudo. Então vamos pegar aqui o seguinte. Vamos pegar numa linha que eu mais ou menos consigo explicar. O amor, Deus é amor, não é isso? Né? Ou seja, a gente parte do princípio que Deus é amor. Então, ou seja, os símbolos de ódio contra Deus encenam um conflito que não existe. Porque a gente é equivocado na compreensão do amor. Quando nós começarmos a entender que Deus é amor, não há conflito. Consegue entender? Ele fala assim, ó. Pois símbolos representam outra coisa, e o símbolo do amor não tem significado se o amor o que é? É tudo. Se o amor é Deus. Passarás por esse último desfazer sem nenhum dano e emergirás daí finalmente como tu mesmo. Porque nos reconhecemos como filhos de Deus. Olha, Helene, você deu uma saidinha, né? Eu coloquei que o símbolo do amor, né? Só para voltar então. Os símbolos do ódio contra os símbolos do amor encenam um conflito que não existe. Se a gente pegar a partir de uma analogia, colocar que amor é Deus, né? Os símbolos do ódio contra os símbolos do amor, ou seja, contra Deus, encenam um conflito que não existe. Né? Porque Deus é tudo. Ou seja, o ódio não é de Deus. Certo? Aí ele fala assim, pois símbolos representam outra coisa. E o símbolo do amor não tem significado se o quê? Amor é tudo. Se amor é Deus. Né? Ou seja, só existe isso. Aí ele fala assim, passarás por esse último desfazer sem nenhum dano e emergirás daí, finalmente como tu mesmo. Porque te reconheces como filho de Deus. Né? Aí ele fala assim, esse é o último passo para se estar pronto para Deus. Aí ele fala assim, não desista da tua vontade agora.
está esperto demais e vai cruzar a ponte para Deus, né? Ou para a paz de Deus, em perfeita segurança, trazida em quietude da guerra, porque guerra está ligada ao ódio, né? Para a paz. Aí ele falou assim, pois a ilusão do amor, ou seja, a ilusão do amor que a gente pensa que tem na mente, né? Nunca irá satisfazer-te, mas a sua realidade, ou seja, o verdadeiro amor, que é Deus, que te espera do outro lado, te dará tudo. Entendeu? Entendi. Legal, então. É assim que eu consigo explicar. Agora, se alguém entendeu um pouquinho diferente, fique à vontade. Com relação à ideia do jogo dos símbolos. Porque os símbolos, eles são coisas criadas, eles não são reais na maioria. Não, legal. Entendi. Eu estava tentando procurar o que é desse símbolo que ele estava querendo dizer. É porque a gente não ainda está na dependência de entender um pouco da ideia do amor. Né? Porque a gente tem, a gente cria amor de pai, amor de mãe, amor de avó, amor de amigo, amor do pet, amor não sei o que lá, né? Amor do mundo, né? Mas aí a gente fala até do amor de Deus, mas o amor de Deus também é condicionado. Né? Um pouquinho, né? E muitas vezes. Então é isso, né? Então são símbolos mentais, que não são verdadeiros. Entendi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Colocar mais alguma coisa sobre esse pedacinho? Ó, o 3. Peraí. Aí ele fala assim. Peraí que eu tenho que voltar aqui. Ó, o relacionamento especial de amor é uma tentativa de limitar os efeitos destrutivos do ódio, né? Achando um abrigo na tempestade da culpa. Então assim, às vezes alguém é muito, né? Tem atitudes muito fortes ou rancorosas ou violentas contra nós, né? Até às vezes um filho, né? E a gente usa a ideia de que a culpa é nossa e não resolve a situação. De onde veio aquele ódio todo, né? Que nós estamos vendo e que nós estamos sentindo algo aqui, uma culpa. Por que estamos sentindo culpa? Consegue entender? Ou seja, o relacionamento especial de amor, porque o relacionamento deve ser de quê? De ser para ser, né? Quando o relacionamento não é de ser para ser, vai dar BO, vai dar problema. Então a gente tem que aprender a olhar o próximo sempre como seu irmão, né? Quando a gente começa a fazer essa tentativa de olhar o próximo como seu irmão, nós nos reconhecemos como ser e reconhecemos o ser do lado de lá. Lógico que a gente pode entender que o ser do lado de lá não está muito bem, mas ao mesmo tempo não sentir culpa por isso, ou não justificar coisas, ou não aceitar coisas simplesmente porque a pessoa está fora da casinha. Né? Entendi. Aí ele fala assim, ó, não faz nenhuma tentativa de erguer-se acima da tempestade à luz do sol. Ao contrário, enfatiza a culpa fora do abrigo, tentando construir barricadas contra ela e manter-se do lado de dentro. O relacionamento especial de amor não é percebido como um valor em si mesmo, mas como um lugar de segurança do qual o ódio é cortado e mantido à parte. O parceiro especial no amor é aceitável só quando serve a esse propósito. Peraí que eu tenho que subir aqui um pouquinho. Aí ele fala assim, só é aceitável. O ódio pode entrar e é até mesmo bem-vindo em certos aspectos do relacionamento, mas ele ainda é mantido pela ilusão do amor. Se a ilusão se vai, o relacionamento é rompido, ou vem a ser insatisfatório com base na ilusão. Desilusão, com base na desilusão. Na base da desilusão. Por isso que a gente não se dá com nada, com ninguém, com nada. A gente não consegue se dar com o próximo, porque nos relacionamentos tanto íntimos, né, no sentido de um casal, ou no relacionamento de família, né? Porque a gente vive comparando, a gente tem uma ideia ilusória do amor. Daí, enquanto a gente mantiver essa ideia ilusória do amor, nunca será bom. Nunca. Então, aí o que acontece? Por isso que muitas pessoas, depois de um tempo, acabam se separando ou deixando de se relacionar, porque não tem... Ele fala assim, ó,
O ódio pode entrar e até mesmo até mesmo bem-vindo em certos aspectos do relacionamento, mas ele ainda é mantido pela ilusão do amor. Se a ilusão se vai, né, o relacionamento é rompido ou vem a ser um insatisfatório com base na desilusão, né? Exemplo, conhecemos uma pessoa. Assim, vamos supor que a gente tem uma ideia de quem é. A gente já está sabendo. Às vezes até uma pessoa vem falar assim, essa pessoa, ele não é uma pessoa muito honesta. Ele pula a cerca, todo mundo que ele andou, ele pulou a cerca, né, que nem se diz, né? Ele fala, a pessoa descreve mais ou menos o personagem. Sim, é legal, mas ele não é uma pessoa confiável, né? Vamos botar assim que é uma pessoa não muito, né? Mas a gente olha e apaixona. Né? Apaixona. A gente já sabe do currículo da pessoa, né? Aí, o que acontece? A gente se envolve nesse relacionamento, pensando que é um relacionamento... o que a gente pensa que é amor. Na real, é um relacionamento especial. É especial porque a gente gostou dele, porque a gente acha que tem uma coisa boa nele, e ele olhou para nós e falou assim, é a próxima. Entendeu? Mais ou menos assim que ele pensou. Eu tô fazendo uma brincadeira para entender como é que é no filminho, nos romances, né? Até então que a gente se vê, ou seja, tudo aquilo que alguém nos disse sobre aquela pessoa, né? Que ele não é honesto, que ele não é uma pessoa, né, vamos dizer assim, que anda com outras pessoas, né? Já que se a gente gosta de relacionamentos monogâmicos, né? Vamos dizer assim, né? Porque é um relacionamento real, de amor. E aí vem o quê? A desilusão. Não é assim? Tudo é assim. Por conta do quê? Porque a gente não olhou para onde tinha que olhar. Né? Consegue entender ou eu fui muito longe na história? Vocês já viveram? E isso é com amizades. Isso é um serviço. Às vezes a gente vai entrar num trabalho e a pessoa fala, essa empresa não é boa. E a gente vai lá. Daí a gente sofre e passa pelas mesmas coisas que uma outra pessoa que estava na empresa passou. Eu não estou dizendo que é para acreditar em todas as coisas, mas é bom, às vezes, quando alguém está avisando, a gente ficar esperto. Porque daí a gente pode ir com menos ilusão a uma situação ou um fato. Né? Não quer dizer que uma pessoa que às vezes andou por aí, fez um monte de coisa errada, não pode se ajeitar. Né? A gente não está se ajeitando. Mas tem algumas que não dá ainda. Né? E é isso que eu entendi daqui do texto. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Entendido. Deu? Continua, gente? Não, muito bem explicado e até a carapuça entra muito na gente, né? Porque a gente é tudo igual, gente. Todo mundo é desiludido. A desilusão não é ruim, né? Se a gente aprende com ela. Agora, se a gente gosta de ser um desiludido o resto da vida, a gente vai se desiludir muito. Entra na ilusão, desilude, entra na ilusão, entendeu? A ideia hoje é não se iludir, né? Entendeu? É ao contrário, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aí fala assim, o amor não é uma ilusão. Aí a gente começa a entender quem é o amor. Ó, é um fato. Onde há desilusão é possível. Onde a desilusão é possível, não houve amor, mas houve ódio. Né? Aí fala assim, pois o ódio é uma ilusão. Aí fala assim, e o que pode mudar nunca foi amor. É certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiros para qualquer aspecto da vida e as usam para qualquer propósito, que não compartilhariam com os outros, peraí que agora faltou vírgula aqui. É certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiros para qualquer aspecto da vida e as usam para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros, estão tentando viver com culpa ao invés de morrer de culpa. Essa é a escolha que vem. Explica isso bem. Calma que eu deixo dele até o final, porque daí depois eu volto. Só um pouquinho. Essa é a escolha que vem. E o amor para eles é apenas uma maneira de escapar da morte. Eles o buscam desesperadamente, porém não
porém não na paz na qual, com o contentamento, o amor viria a eles em inquietude. E quando descobrem que o medo da morte ainda paira sobre eles, o relacionamento de amor perde a ilusão de que é o que não é. Quando as barricadas contra eles são quebradas, o medo invade e o ódio triunfa. Vamos lá. O amor não é uma ilusão. Isso eu acho que já ficou claro, né? Partindo da ideia, a gente usando aqui para ficar mais palpável, né? Que Deus não é uma ilusão, né? Ele fala assim, é um fato. Onde a desilusão é possível, não houve amor, mas ódio, né? Ou seja, quando... porque o que acontece? Nos relacionamentos condicionados, sempre vai acontecer desilusão. E atrás de tudo isso, nesses relacionamentos condicionados, vai ter muita culpa, muito ressentimento, muita mágoa, muita frustração, né? Ou seja, muito desespero, né? Porque, né? Aquela coisa que a gente sabe, né? Aqui, porque inclusive ele está falando de relacionamentos entre duas pessoas, né? Então, normalmente, é que assim, se a gente olhar um pouco aí fora, né? Olhar na televisão, olhar na novela, olhar no livro, os amores e as relações das pessoas, elas normalmente não são muito boas, não são muito saudáveis, né? A forma como eles descrevem, normalmente são sempre condicionados. Eles têm uma condição para existir. Ninguém se ama porque se ama, ninguém se gosta porque se gosta, né? Porque eu gosto porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é magro, porque ele é gordinho, porque ele é careca, porque ele não tem cabelo, porque ele tem barba, porque ele é rico, porque ele é pobre, porque ele é inteligente. Não é assim que a gente gosta das pessoas? Isso não quer dizer que a gente não possa admirar certas qualidades nela, né? Nossa, eu gosto do jeito que a pessoa fala, eu gosto do cabelo dela, eu gosto do cheiro dela, né? Isso é bom, em parte, né? Mas, né, tem gente que se a pessoa não tiver isso, não se relaciona, né? Ou seja, ou então quando ela, ou então o que acontece, né? Às vezes ela tem 3 itens e falta um. Então ela sempre diz, você é bom, mas você não está completo para mim. Você não é bom o suficiente para mim. Né? Aí a outra se desespera para tentar ser uma coisa que ela nunca vai ser. Né? Isso é o amor condicional. Aí ele fala assim, pois o ódio é uma ilusão. E o que pode mudar nunca foi amor. Ou seja, quando o relacionamento é de ser para ser, a possibilidade de existir amor. Quando não é, quando é relacionamentos ligados no mundo do ego, não, a ruptura ou uma mudança, qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode abalar. Não tem aqueles casais, nossa, é tão maravilhoso, né? Aí de repente se separaram. Você pensava assim, nunca, porque rompeu com alguma coisa. Alguém deixou de continuar no jogo. Dessa ideia. Daí ele fala assim, é certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiros para qualquer aspecto da vida e as usam para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros, estão tentando viver com culpa ao invés de morrer da culpa. O que acontece? O que eu entendi aqui que ele quer dizer assim, que independente de quem seja, nós temos que nos tratar todos da mesma maneira. Né? Nós costumamos tratar diferente as pessoas, né? É certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiro para qualquer aspecto da vida, né? Aqui ele fala parceiros e eu não penso que esteja falando só de relacionamentos entre um casal, né? Então parceiros, né? Ele fala assim, e as usam para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros, né, estão tentando viver com culpa ao invés de morrer de culpa. Essa é a escolha que vem. E o amor para eles é apenas uma maneira de escapar da morte. Né? Aí ele fala assim, eles o buscam desesperadamente, porém não na paz na qual, com o contentamento, o amor viria a eles em quietude. E quando descobre que o medo da morte ainda paira sobre eles, o relacionamento de amor perde a ilusão de que é o que não é. O medo da morte aqui é a ideia do ego subir. É o ego? Eu entendo assim, né? Certo.
E o amor para eles é apenas uma maneira de escapar da morte. Da morte do quê? Porque como é que a gente explica um negócio desse, gente? Porque estando vivo, quando a gente não se sente separado de Deus, a gente não está morto. Acho que talvez se começar a explicar assim, né? Não é assim a ideia, ou seja, quando a gente está na sensação de separação, a gente tem a sensação de morte, né? Ou a sensação de medo, a sensação de culpa, né? Certo? Aí ele falou assim, e o amor para eles é apenas uma maneira de escapar da morte. Ou seja, o ego em si, como é que eu vou dizer? Eu não vou saber explicar agora. Se alguém puder ajudar aí na ideia do que eu acabei de tentar dizer. Deixa eu me ver se eu estou tentando entender. Vamos dar um exemplo de um ego. Uma pessoa bem orgulhosa. Pessoa bem orgulhosa. A partir do momento que um parceiro ou companheiro toca nesse orgulho dele, né? Ele for bem orgulhoso. Quer dizer, tocou no ego dele, não foi? Sim. E aí ele vai fazer alguma coisa, ele vai reagir de alguma forma. Né? Eu estou tentando encaixar isso. Ficou, para nós tá. Eu vou começar de novo o texto, que aí talvez fique melhor para que a gente pegue uma cadência. Fala assim, ó, o amor não é uma ilusão, é um fato. Ou seja, o amor existe. Onde há desilusão, ou seja, aquilo, né, a gente, entre aspas, se for decepcionado, é possível. Não houve amor, mas ódio. Ele fala assim, pois o ódio é uma ilusão, né? E o que pode mudar nunca foi amor. Porque o amor, ele é incondicional. Amar a si mesmo como todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, isso é a realidade, isso é a verdade. E a gente não consegue ainda amar a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque toda vez que a gente sente sentimento de culpa, a gente não está se amando. Toda vez que a gente sente sentimento dessa morte aí, a gente não está se amando. Aí ele fala assim, é certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiros para qualquer aspecto da vida, né? E as usam para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros, ou seja, toda vez que você cria um relacionamento com alguém e ele é especial, né? Por isso que as pessoas querem ser a Cinderela, querem ser o príncipe encantado, querem ser o herói, né? Ou seja, a gente quer um relacionamento especial. A gente pensa que relacionamento especial é isso, né? Então a gente escolhe uma pessoa, o nosso, entre aspas, príncipe encantado, né? E a gente compartilha com ele uma ilusão de príncipe encantado, uma ilusão de princesa, né? Porque, na verdade, todos somos iguais, todos somos seres. Aí ele falou assim, se a gente busca uma pessoa dessa forma, ele falou assim, né, de compartilhar, olha, determinadas pessoas como parceiro para qualquer aspecto da vida e as usam para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros, ou seja, qualquer propósito divino, qualquer propósito do amor, estão tentando viver com culpa, ao invés de morrer de culpa. Né? O que você entendeu por isso aí? Estão tentando viver com culpa, ao invés de morrer de culpa. Porque a gente é assim. Ai, meu Deus, né? Porque os nossos relacionamentos são sempre fracassados. Enquanto a gente não se relacionar com o amor, com um homem ou com uma mulher, né? Ou com alguém, né, nesse sentido de parceiro, de uma forma aberta e ligada ao ser, a gente vai sempre se relacionar com o outro com culpa. E ao inverso também. Consegue entender? Eu não sei, a mesma ideia do mãe e filho, né? Diz que a mãe sempre sente culpa, né? Ou seja, o filho sempre sente raiva. Ou seja, essa troca, isso é o ego. Consegue entender a relação? Aí ele fala assim, tentando viver com culpa. Essa culpa é o ego. O ego. Ao invés de morrer de culpa. Estão tentando viver com culpa ao invés de morrer de culpa. É porque assim, a Márcia chegou. Porque, quem sabe a Márcia dá uma luz aí. Márcia, tudo bom? A gente está na página do livro 357. Eu não sei se a gente já pulou
para o 358, tá? Do livro. Então, ó, é que assim, eu tô tentando pegar uma história, né? Porque Isso mesmo. mas é porque assim, como eu não tô em relacionamento, eu já tenho um relacionamento há um tempo, então ele tá diferente um pouco dos outros. Mas é assim, a gente pela nossa domesticação, né, a gente tem uma ideia de como deveria ser um relacionamento com alguém, certo? E essa ideia é nossa. Ela vem da nossa educação familiar, vem de todo o ambiente que nós fomos criados, né? Até a forma que os nossos criadores, que foram o nosso pai e a nossa mãe que estavam presentes, se conviviam, a gente vai formando uma ideia de como é. Mas a gente sabe que na maioria dos relacionamentos, né, em 99,9%, há caos, a briga, a mágoa, a ressentimento, a grito, a ódio, né? Então, ou seja, e a gente, quando vai num relacionamento, a gente vai na ilusão de querer algo diferente, mas a gente vai levar essa bagagem para dentro, porque a gente só conhece isso nos relacionamentos, a gente nunca teve um exemplo diferente, né? Então, normalmente a gente vai entrar no barco e vai sentir culpa, porque não é boa o suficiente, porque não fez o que tinha que fazer, né? Ou seja, é isso que acontece nos relacionamentos, não é? Ao invés... Pode ir. Pode, porque aí, levando um pouco mais além, porque aí também tem a questão das memórias, né? Sim. Que nós trazemos, pode ser dessa vida e de outras vidas, né? Isso é toda a nossa ideia de identidade falsa sobre nós, que nós carregamos, ou seja, toda a ideia egóica de como é que tem que ser um relacionamento. Isso é, como ele diz, uma das partes mais difíceis, porque assim, vamos supor, nós começamos a namorar alguém, gostamos dela, estamos indo bem com ela, temos um negocinho ali, mas se a gente não cultivar o amor naquele relacionamento, ele vai se transformar em culpa, ódio, mágoa e rancor. Por mais que a gente goste da pessoa. Porque quem tem que estar presente é o ser com o ser. Porque ainda vamos ter defeitos quando estivermos nos relacionando com alguém, gente. A gente não vai ver santo e nem o outro santo. Mas vamos dizer que os dois estão querendo fazer um trabalho sobre si mesmo. Fica melhor assim, né? Vamos dizer que os dois mais ou menos têm uma ideia, não. Eu tenho que me tornar uma melhor versão de mim mesmo, né? Daquilo que eu sou. Se ambos têm essa mesma ideia, ambos sabem que não dá para ficar gritando, se xingando, se magoando. Então, a gente vai se colocando devagar no lugar do outro e a gente vai entendendo coisas sobre nós e sobre o outro. E isso transforma a relação numa forma mais equilibrada, melhor, de ser para ser. A conversa se torna mais amistosa. As desavenças se tornam mais amistosas. Quando as adversidades vêm, elas se tornam diferentes. Isso não quer dizer que será completamente maravilhoso, mas muito diferente do que já porque poderia ser. Se não tiver essa ideia de buscar a união de ser com ser, por favor. Certo. Tá certo, não. Então, tentando viver com culpa, ao invés de morrer de culpa. O que você entendeu ao invés de morrer de culpa? Eu acho que as duas frases falam a mesma coisa, né? Ou seja, é certo que aqueles que selecionam determinadas pessoas como parceiro para qualquer aspecto da vida e as usam, né? Usam, porque a gente usa o próximo. A gente não está em ligação com o ser. Nós temos mania de usar o próximo. Da mesma forma que o ego nos usa, nós usamos o próximo. Ele fala assim, para qualquer propósito que não compartilhariam com os outros, estão tentando viver com culpa ao invés de morrer de culpa. Ou seja, é um jogo de palavras, mas a ideia é a mesma. Tanto vamos viver com culpa ou vamos morrer com culpa. Depende de que lado que nós estamos no momento. Sempre que nós estamos usando a pessoa. É assim que eu consigo ir até aí. Pode ser que depois tenha algum exemplo melhor do que tudo aí. Ele fala assim, essa é a escolha que vem, é isso que as pessoas veem. Aí ele fala assim, e o amor para eles, né? E o amor para eles é apenas uma maneira de esperar a morte. Por que esperar a morte?
Porque esperar amor, porque esse tipo de amor é a vidinha de todo mundo, gente. A vidinha da morte. A vidinha da nossa vida linear. Nascer, criancinha, adolescente, adulto, né, trabalho, ser mãe, ser avô e um dia chegar a morrer. Isso é a vida. Isso é o amor que a gente pensa que existe na nossa vida. E isso não é amor. Isso só é um aspecto do mundo da forma, do mundo linear da matéria. Não é amor, né? E o amor para eles é apenas uma maneira. Peraí, que o Rafael tá aí. É uma maneira, peraí. E o amor para eles é apenas uma maneira de escapar da morte. Eles o buscam desesperadamente, porém não na paz na qual, com contentamento, o amor viria a eles inquietude. Por quê? Quando a gente fala da paz de Deus, né? Quando a gente fala que a gente entrou no momento de homeostase entre mente e coração, estamos nos sentindo melhor, mais tranquilos, entre aspas, entendemos que aquilo pode ser a chamada paz de Deus, né? Ou a quietude, não é isso? Ou seja, um relacionamento especial, um relacionamento não condicionado, ou seja, na paz de Deus, ele é isso. Ou seja, e o amor para eles é apenas uma maneira de escapar da morte, né? Quando fala escapar da morte, lembra? Porque a gente pensa que amor é isso. Casar, ter filho, trabalhar, viver a vida que todo mundo, né? Uns pensam que quer ser mais rico, uns pensam que querem ser tal pessoa, né? Cada um coloca a sua própria, né, forma de... Mas isso tudo é ilusório, isso é só um momento. Né? Aí ele fala assim, eles o buscam desesperadamente, porém, não na paz na qual, com contentamento, o amor viria a eles em quietude. E quando descobre que o medo da morte ainda paira sobre eles, ou seja, né, o relacionamento... Da morte do ego, né? Da morte do ego, né? O medo da morte do ego, né? Pelo que você falou naquela hora. Pode colocar assim, ó, pera assim, ó. Vamos de novo, era que eu tava no... E eles o buscam desesperadamente, não na paz na qual, com contentamento. Ou seja, quando a gente entra num relacionamento, a gente deveria entrar nessa paz, nesse contentamento. A gente entra com condições. Não é assim? Não é? Tem gente que só casa se tiver uma festona, só se tiver casa, se tiver... Não tem gente que fica 20 anos junto só para juntar um patrimônio para depois casar, né? Não é assim? Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Isso são condições. Isso é uma forma, né? Mas não tem nada a ver com amor, porque Deus é amor. Isso não é amor, não tem a ver com o ser. Aí ele fala assim, ó. E quando descobrem que o medo da morte ainda paira sobre eles, o relacionamento de amor perde a ilusão de que é o que não é. Ou seja, e quando descobrem que o medo da morte ainda paira sobre eles, o relacionamento de amor perde a ilusão de que é o que não é. Quando as barricadas contra eles são quebradas, o medo invade e o ódio triunfa. Porque o que acontece? Quando a gente descobre que por 5 segundos que aquilo que a gente achava que era assim, aquela coisa, por isso que eu falo da ideia da princesa e do príncipe. Temos, né, estamos lá apaixonados, fazemos toda aquela coisa. A princípio é legal, a gente está indo. E de repente, né, como eu falei, eu vou casar numa super festa, agora eu tenho meu trabalho, ele tem o trabalho dele, a gente vai ter filhos com 30 anos, a gente vai ter 2 cachorros, e barará, barará, barará. Casou, né? Não é assim que a maioria, né? Comercial de margarina, estou descrevendo comercial de margarina, gente. E aí isso não acontece. Não é a desilusão? Total. Não é assim que acontece? Com a maioria. Porque a gente entende, porque até então a gente não é preparado para isso, de que o relacionamento tem que ser de ser para ser. Os nossos relacionamentos pessoais, eles são pessoais aí no caso de homem, mulher ou casal, é sempre o quê? Condicionado. A gente pensa sobre isso. A gente coloca condições. Para eu gostar dele, ele tem que ser assim, assado, assado, assado. E tem pessoas que se submetem muito a outras pessoas. Tem outros que não, que são reativos. E aí eles gritam e agridem. Por isso que começa o ódio. Porque você é uma pessoa muito desorganizada. Aquela coisa. Toalha em cima da cama.
nunca fecha a porta, nunca não sei o que lá, não é isso, né? Nunca fecha a tábua de passar roupa. Gente, tá lá aquela tábua toda, né? Fica lá no meio do negócio, o ferro fica ali. Aí começa. Toalha molhada na cama. Isso aí é fatal, né? Não faz duas coisas, né? Tanto de um lado quanto do outro. Isso aí não é amor, gente. Né? Lógico que as coisas devem ser conversadas, mas é que como a gente pensa que no relacionamento a pessoa não pode deixar a toalha em cima da cama, a pessoa tem que acordar a tal hora, é o outro, né? E ao mesmo tempo também colocamos condições para nós, isso não é vida, isso é morte, isso é a morte. Consegue entender? Porque a vida é a instante, é o momento presente. Não quer dizer que não possa se programar para comprar um carro, comprar uma casa, fazer coisas, ter coisas no mundo material. Não é isso que eu estou dizendo, né? Que ninguém, né? A gente não vai viver na floresta como um dia viveu. Mas isso não é a vida. Isso são coisas que estão na vida. A vida só existe com a presença do ser, com a presença de Deus aqui e agora. Aí ele fala assim, e quando descobrem que o medo da morte ainda paira sobre eles, né? Ou seja, que essa desilusão da vida toda, né? Ou seja, essa ideia de que aquilo ali não é nada, some de qualquer jeito, né? Pegou fogo na casa, acabou. Não é assim? Não é? O carro deu perda total e não tinha seguro. Né? Eu estou falando assim para a gente entender a ideia das desilusões que vem de... Olha, assim, ele fala assim, o relacionamento de amor perde a ilusão de que é o que não é. Quando as barricadas contra eles são quebradas, ou seja, contra esse relacionamento, o medo invade e o ódio triunfa. Então é quando a situação ela chega ao caos. E aí o ódio vem. Deu para entender? Deu. Ou não? Deu? Sim. Né? Ou seja, isso é uma descrição social, isso é uma descrição do mundo coletivo, nos relacionamentos que a gente vive hoje. Então, lógico que por isso que muita gente gosta de ver filmes românticos, né? Que no final, feliz para sempre, né? Normalmente, feliz para sempre é o começo, né? Eu sempre queria ver um filme depois, né? Porque foi difícil, tive que isso para ficar junto, que não sei o quê, que a gente se amava, o pai não queria, a mãe não queria, o mundo não dizia que não, e ficamos juntos. Final do filme. Acaba com um beijo, abraço gostoso, tal, acabou. Não, eu queria ver depois, porque ainda é relacionamento especial. Entende? Então, só existe isso, ou seja, o relacionamento de ser para ser. E o de ser para ser é quando você conhece o seu próprio ser, você consegue reconhecer o ser do próximo. Senão, não existe também um relacionamento. Deu para entender ou eu... Porque para explicar isso foi difícil. Né? Eu nem sei se eu expliquei com uma clareza, mas foi aonde eu fui. Eu cheguei. Deu? Tá certo. Então, deixa eu botar outro texto aqui, peraí. Ó, o 5. Não existem triunfos do amor. Só ódio tem qualquer ligação com o triunfo do amor. Né? Ó, a ilusão do amor pode triunfar sobre a ilusão do ódio, mas sempre ao preço de fazer de ambos ilusões. Enquanto durar a ilusão do ódio, nessa mesma medida, o amor será uma ilusão para ti. Vamos pegar esse pedaço, né, para não tirar um pouco da ideia do relacionamento. Quando nós temos muitas mágoas de alguém, de alguma pessoa, né? Pode ser um irmão, pai, mãe, um amigo, né? Pegando assim. E aquilo nos incomoda há anos, né? E a gente sabe que aquilo é ruim e que você não quer mais aquilo dentro de você. Na verdade é isso. Mas não consegue. Mas quando você consegue, né, se libertar dessa mágoa, desse ressentimento, etc, etc, o ódio se foi. A desilusão se foi. E esse amor também, ele passa, essa ideia equivocada do amor, ele se inverte. E aí o amor real aparece. Ó, não existe triunfos de amor. O amor triunfará. Não. O amor triunfará, esse amor triunfará não. Porque o amor é Deus. Então ele sempre esteve, ele sempre foi. Então ele não tem que triunfar em nada. Ele fala assim, só o ódio tem qualquer ligação com o triunfo do amor.
né? Entendido, legal isso aí. Aí fala assim, a ilusão do amor pode triunfar sobre a ilusão do ódio, né? Ah, faça amor, não faça guerra, né? Aquelas coisas, mas é meio complicado o negócio, né? Ele fala assim, mas sempre ao preço de fazer de ambos ilusões. Aí ele fala assim, enquanto durar a ilusão do ódio, né? Nessa mesma medida, o amor será uma ilusão para ti. Uhum. Daí ele fala assim, então, a única escolha que permanece possível é determinar qual a ilusão que preferes. O triunfo do amor, ou um dia vai, né? Ou o ódio, né? Aí fala assim, não há conflito na escolha entre verdade e ilusão. Vendo isso nesses termos, ninguém hesitaria. O conflito entra no instante em que a escolha parece se fazer entre ilusões. Porém, essa escolha não tem importância. Onde uma escolha é tão perigosa quanto a outra, a decisão tem que ser uma decisão de desespero. E aí? Como é que a gente faz isso no dia a dia? Essas decisões de desespero, que nem diz. Relacionamentos, papai, mamãe, filho, né? Não é assim? Os papais, às vezes, hoje em dia, a gente vê uns pais, eu não sei o que eu faço com meu filho, né? São ilusões de desespero. Porque o ser, talvez, estivesse mais presente, saberia o que fazer naquele momento. Entendeu? Ou não? Entendido. Ó, porque a gente escolhe essa ideia de amor e ódio como para nós o amor, ele é um amor que triunfa, que supera, né? Mas na verdade não é amor. Porque o amor entende? Ele é assim, ele é nessa ideia. Ou ele é assim, ele é em todo, né? O nosso amor, ele é condicionado. E aí o que acontece quando a gente faz essa escolha desse amor que a gente ilusório e o ódio, né, a raiva, né? Estamos fazendo uma escolha errada. É um momento de desespero. Então, Sara, o amor é só o ser, né? Amor é Deus. É Deus, claro. Né? É difícil a gente entender amor é Deus, porque a gente ainda liga amor a coisas muito, principalmente que a gente consegue pegar, apalpar, né? Entende? E uma coisa que a gente gosta de colocar o amor numa caixinha, a forma de ser, a forma de amar, a forma disso. Lógico, existem algumas coisas que fazem parte disso, mas que poderiam ser explicadas como manifestação de amor, né? Mas nessa hora só existe o ser. Então, o ser é o único capaz de realmente sentir compaixão, capaz de perdoar, capaz de compreender, capaz de perceber atrás daquilo que está acontecendo. O ego não. O ego vai justificar, né? Eu estou com raiva dele por conta disso, eu estou com ódio dele por conta disso, né? Ou seja, entende a ideia, como é que funciona? Mas, na verdade, os dois tem que ter o ser, né? Para ser o amor verdadeiro. Sempre o ser. Sem ser não tem amor, não tem Deus. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô... Não, tá entendendo, sim. Tá dando? Aí... Tô entendendo. Dá? Não, tá entendendo. Ó, aí o 6. Vamos lá, peraí. Ó, a tua tarefa não é buscar o amor. Né? Que o amor, esse triunfo do amor é isso. Aí ele fala assim, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Né? Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele fala assim, não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. A ilusão daquilo que a gente pensa que é amor. Ele fala assim, toda ilusão é uma ilusão de medo. Não importa a forma que tome. A tentativa de escapar de uma ilusão para outra tem que falhar. Se buscas o amor fora de ti mesmo, pode estar certo de que percebes o ódio dentro de ti e tens medo desse ódio. No entanto, a paz nunca virá
A paz nunca virá da ilusão do amor, mas só da sua realidade. Deu para entender? Entendi. Eu acho que esse pedaço ficou claro, mas se alguém quiser fazer um comentário. Ó, a tua tarefa não é buscar o amor. Por quê? Porque o amor já existe, o amor é Deus. O amor é, né? Mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é assim? Não é assim que a gente vai se entendendo agora? A gente vai entendendo que a culpa, medo, raiva, vingança, tudo isso não é amor, né? E nem as condições que nós colocamos para gostar do próximo ou alguém gostar de nós, também não é amor, não é? Aí ele está dizendo que isso são as barreiras. Conforme a gente vai vendo essas barreiras, a gente vai percebendo devagar, tirando elas, né, através do perdão, a gente vai percebendo devagar que elas existem. Daí ele fala assim, não é necessário buscar o que é verdadeiro, né? Mas é necessário buscar o que é falso, né? Porque a gente só consegue... Né? Aí ele fala assim, toda ilusão é uma ilusão de medo. Não importa a forma que toma. E a tentativa de escapar de uma ilusão para a outra tem que falhar. Se buscas o amor fora de ti mesmo, podes estar certo de que percebes o ódio dentro de ti e tens medo desse ódio. No entanto, a paz nunca virá da ilusão do amor, mas só da sua realidade. Alguém quer fazer algum comentário? Não, acho que esse parágrafo aí diz tudo sobre os outros, né? Fecha assim muito bem, né? Aí eu acho que a gente pode encerrar aqui, porque já está dando o horário, né? Mas eu queria saber, vocês entenderam a ideia do amor condicionado e o amor incondicional? Entendi. O Dom Ruiz fala bastante sobre isso. Ah, Nerilene, desculpa, eu não tinha te visto levantar a mão. Por favor. Ah, certo. Não entendemos essa questão do amor condicionado e incondicional. Agora, esse último parágrafo aí, ele fala muito da importância do de forma indireta, a importância do autoconhecimento, né? Sim, aí a gente... É exatamente isso. Se a gente não... Pode falar. Não se conhece, Agora, a gente se conhecendo, né, se observando, você vai ver que lá no fundo você tem um sentimento de culpa, né? Você acha que não é merecedor, né? Você tem vários sentimentos que não deixa manifestar a sua plenitude, né? E aí, se você não manifesta a sua plenitude, e o que vai ficar dentro de você? É o contrário ao amor, porque a plenitude é essa conexão nossa com o todo, né? Que é Deus. E se você deixa todo esse sentimento, não se autoconhece, deixa todo esse sentimento no seu ser, o que vai estar implantado no seu ser? Ou seja, o ódio, né? Pegando a continuidade que você falou, só para a gente falar assim, ó. A tua tarefa não é buscar o amor, porque o amor já existe. Né? Ele fala assim, mas é simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele, que é isso que você diz. Daí ele fala, só para terminar, só para complementar, aí você continua. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, porque ele já está lá. Ele já existe. Daí ele fala assim, mas é necessário buscar o quê? O que é falso. Então, complementando isso que você disse. O autoconhecimento, por isso a importância do Ho Oponopono, né? Dessa limpeza. Você fazer as meditações, através das meditações a gente vai se autoconhecendo, através da gente se observar, a gente vai se autoconhecendo, ver onde é que nós estamos os pontos fracos. Aí depois você vem fazendo o Ho Oponopono. Hoje eu estava lendo mesmo sobre a questão do Ho Oponopono, falei, quando você deve fazer o Ho Oponopono? Sempre, né? Sempre, porque então, a limpeza, ela ou então, usando a linguagem do livro, quando você deve perdoar? Sempre? Sempre. Né? Essa limpeza, ela tem que ser feita sempre, sempre, sempre. Peraí que a Márcia colocou aqui que ela disse, deixa eu colocar aqui, ó.
Ela disse assim, ó, não estou podendo falar, mas penso que essa percepção, entre aspas, errada sobre o amor é que ainda não conseguimos enxergar o outro como nós mesmos. Apesar da informação que já temos, ainda não conseguimos nos unificarmos. É mais ou menos isso. Muito bom esse texto, né? É que a gente, é que assim, ó, é que como a gente ainda tem uma forma muito domesticada, né, pegando parte do que a Márcia disse, de ser aqui é de ser como pessoa, como ação, como um corpo, né, sem ser a parte do ser mesmo, muitas vezes é difícil de entender esse aspecto, né, de que não é isso. O ser, ele é acima disso, acima de tudo essas condições, e aí por isso que ele fala de que a gente tem que olhar o falso. Porque quando a gente está sentindo medo, culpa, alguma coisa né, nos nossos relacionamentos, há algo falso ali, há uma ilusão ali. Enquanto a gente não olhar para isso, não vai mudar. É assim que eu entendo. E aí a importância do Ho'oponopono, né? Para limpar, para mudar as coisas. Em todas as áreas da vida, né? Sim, exatamente. Tá bom, gente? Muito bom. Então, foi muito um prazer ter vocês aqui, né? E aí a gente se encontra na outra sexta. Eu só queria recordá-los, né? Vou aproveitar e falar que a gente vai na outra sexta, né? Ver as 5 primeiras lições, né? Vai ser um encontro diferente. Lembram? Né? Eu vou colocar de novo lá no grupo. As 5 primeiras lições. Hã? Do 100? Do 100. A gente tinha combinado que dia 23, próximo, a gente vai olhar, vai dar uma olhada, né? Então eu vou colocar de novo lá no grupo. Aí a gente vai ter esses dias para quem quiser olhar, fazer, parará, papapá, para a gente conversar, né? Não é nada muito assim, mas eu acho que vai ser legal, porque eu acho que a gente começar a pensar em fazer as lições vai agregar. Tá? Eu não sei se eu tenho alguém fazendo, mas é importante. Senão fica meio livro. Tá. Coloca lá. E com a nossa leitura aqui, né? E também vai demorar muito para chegar lá. Então a gente pode agregar as duas coisas. Tá bom? Joia. Tá. Valeu. Tchau. Então, peraí, deixa eu parar a gravação aqui. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço. Obrigada. E a gente se vê sexta-feira que vem. Tchau. Tá joia. Tchau. Tchau.